Direto da redação. E ontem no Rio de Janeiro a Polícia Civil também deflagrou uma operação e o alvo foi o roubo de cargas. Você vai entender agora na reportagem de Carolina Pessoa. O nome da operação aqui é a Smart Money. Vamos aqui entender. A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira uma operação contra roubos de cargas no estado do Rio de Janeiro. Batizada de Smart Money, o objetivo da ação é atuar contra um esquema criminoso que, além dos roubos, realiza lavagem de dinheiro e receptação qualificada. São cumpridos 74 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré e em outras regiões da capital e da Baixada Fluminense, além de Ceará, Bahia, Goiás e Santa Catarina, com o apoio das polícias desses estados. De acordo com as investigações, os grupos criminosos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho estariam escondidos no Parque União e na Nova Holanda, no Complexo da Maré. A estrutura desses grupos foi identificada após a prisão de um de seus integrantes, que relatou a existência de um local dentro da Maré denominado por eles como um escritório, onde seus integrantes se reúnem para planejar os roubos de cargas e posteriores revendas dos bens subtraídos. De acordo com o relato, o grupo possui nesse local 4 computadores, onde estão armazenados os dados dos funcionários das empresas que fornecem informações privilegiadas para a quadrilha e os dados de empresários que receptam as cargas subtraídas, bem como o armamento e bloqueadores de sinais GPS utilizados por eles. Conforme dados do COAF, os criminosos teriam movimentado mais de 18 milhões de reais entre os anos de 2022 e 2023, proveniente das vendas de cargas roubadas. A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias relacionadas aos investigados até o limite deste valor. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. A carga roubada geralmente em BR-101 e outras rodovias, elas são levadas para comunidades que funcionam ali como uma espécie de blindagem, de trincheira. Ali é montado um centro logístico. Essas mercadorias depois elas são vendidas no comércio, ela tem a receptação ou vão para feiras que são realizadas dentro aí também dessas comunidades. Daí se explica as operações que a polícia ela tem deflagrado nessas comunidades aí no Complexo da Maré. Tô com óculos aqui, tô sendo puxado a orelha. No Complexo da Maré, no Complexo do Alemão. Então tem muitas operações que elas visam isso aí, é combater o roubo de cargas, esses centros logísticos que concentram as cargas, carros roubados. E isso tem sido assim, esse combate, essas operações, elas têm sido muito intensas nos últimos tempos e têm causado assim efeitos colaterais nessa comunidade, com morte. E tem encontrado dificuldades em função de decisões do Supremo Tribunal Federal, de uma decisão, uma DPF, que impede essas operações nas comunidades do Rio de Janeiro. Restringe, cria limites. Não é que impede, não impede, mas cria barreiras para a deflagração dessas operações nessas comunidades. E antes dessa operação aí, da Smart Money, a polícia já tinha deflagrado a operação Torniquete. Então, essa operação que aconteceu ontem, quinta-feira, ela é um desdobramento de uma operação anterior, que foi a Operação Torniquete. E nas duas operações se visou ali combater roubo de cargas e roubo de carros. Saiu uma estatística ontem, eu vou até tentar chegar a essa estatística aqui, a quantidade de carros roubados no Rio de Janeiro. A quantidade de carros que se rouba aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu tentar chegar aqui e achar a reportagem aqui. 700 carros roubados no Rio de Janeiro. Eu só não sei em que espaço de tempo, porque eu não me lembro se é em um mês. Eu acho que eu tenho a ligeira impressão que é em um mês. São quase 1.000 carros. É muito carro roubado no estado do Rio de Janeiro. Então o que se tenta fazer? Se tem carro roubado, alguém compra, vai para desmanche. Você tem todo um mercado para a compra de peças de carro roubado, para o comércio de carros roubados. Infelizmente, eu não estou achando aqui a reportagem. Eu não estou achando aqui, mas eu achei aqui uma menção do secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor César dos Santos, sobre essa decisão, essa DPF do Supremo Tribunal Federal. Ele está
secretário estadual de segurança desde o final de 2023. E ele é delegado de polícia da Polícia Federal, é aposentado, e ele foi entrevistado, na verdade, pelo jornal O Globo. E a DPF, para quem não sabe, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É a DPF 365, a chamada DPF das favelas. E ele qualifica essa decisão do Supremo Tribunal Federal como um retrocesso. E ele recentemente esteve em Brasília, foi ontem que ele foi a Brasília acompanhar o julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque durante essa semana o Supremo Tribunal Federal tratou desse tema, foi debatido em plenário no Supremo Tribunal Federal, e ele comentou alguns tópicos que foram apresentados no voto do relator, que é o ministro Edson Fachin. Ele disse que a medida deveria ser julgada improcedente. A DPF ela não proibiu as operações nos morros do Rio, como eu falei aqui, mas para o secretário, ele tem essa opinião, ela causou uma insegurança jurídica nas autoridades policiais. Eu vou aqui vou aqui reproduzir o que ele fala aqui, abre aspas, a DPF nunca proibiu expressamente as operações policiais, mas ela gerou uma insegurança jurídica nos operadores das forças. O operador não tem a cabeça jurídica que o magistrado tem e muitas vezes tinha receio de definir as excepcionalidades para justificar a ação policial. O profissional ficou inseguro em descumprir uma decisão do Judiciário e do STF e o criminoso avançou. É o que ele explica aqui. E ele também destacou que a necessidade de uma excepcionalidade prejudica a atuação policial e tira o poder de tomada de decisões dos agentes de segurança. Ele também disse que as autoridades nunca chegaram em um consenso sobre o que é ou não excepcional. A questão é a seguinte, pode fazer operação policial, mas tem que comunicar antes, burocratizou, então vaza informação. Porque uma operação policial dessa magnitude numa comunidade, a gente sabe os efeitos colaterais que tem, mas tem que ser algo assim, quanto menos informações circular, melhor, menos vazamento. Bom dia, Roberto, e a toda a equipe do Viu Digital. Roberto, eu fico indignado ao ouvir que a polícia está realizando operação para roubo de carga. Só existe essa modalidade de crime porque existe a permissão das polícias no estado com a participação de agentes ligados à segurança pública. Então eu gostaria de dizer que as investigações preliminares deveriam mirar primeiramente a participação desses agentes e dessas delegacias que dão cobertura a esses crimes. Falar de segurança pública, da Ibope, mas tem que ser macho para cortar na própria carne. A polícia tem muita gente decente que está doente devido ao desvio de finalidade dentro dessas instituições, que quase sempre existe o desvio de finalidade. Essa é a opinião aqui do policial militar aposentado da reserva, e presidente da Associação de Moradores do Bairro Maria Turra, Extensão Serra Mar, Orne Costa. Querido, bom dia para você. É a opinião dele sobre o tema aqui. E eu gostaria de dar uma desdobrada nesta reportagem para explicar certinho aqui para que todos entendam como isso tudo começou. Essa não foi a primeira operação. Como eu destaquei aqui, essa operação, a Smart Money, ela é um desdobramento da Operação Torniquete. Vamos aqui ao desdobramento dessa reportagem com a Flávia Grossi. Essa é a segunda fase da Operação Torniquete, que combate aí um sofisticado esquema de roubo de cargas e de veículos no estado do Rio de Janeiro. Até agora, 5 pessoas foram presas, uma pessoa foi morta durante o confronto, que segundo a polícia seria um criminoso, e 8 veículos foram recuperados. A Polícia Civil cumpre ainda 74 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, Goiás, Bahia e também no Ceará. Segundo as investigações, entre 2022 e 2023, a quadrilha movimentou mais de 18 milhões de reais. E essa quadrilha era formada, além daquelas pessoas que efetuavam o roubo, por pessoas que abriam empresas de fachada para lavar o dinheiro do crime e também por empresários que compravam essa carga roubada e revendiam.
é a famosa receptação qualificada. A carga de telefones celulares, por exemplo, era vendida para o Ceará e o pagamento, Luciana, era feito por meio de transferência bancária. Uma outra operação acontece aqui no Rio de Janeiro, desta vez da Polícia Militar. 250 agentes estão nas ruas para tentar aí coibir o roubo de rua e de veículos na zona norte da capital.